Aleluia, glória ao santo nome de Jesus. Você que está aí ao vivo no Facebook, pode chegar, prepare o seu coração. Estamos no nosso programa A Lâmpada de Deus, porque o fogo não vai se apagar. Continuamente ele vai arder num altar. Oh, glória a Deus. Vai chamando os crentes, vai chamando os irmãos para juntos meditarmos e compartilharmos a santa e gloriosa palavra do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. E vamos orar, apresentar a Deus enquanto os irmãos vão chegando nesse sábado, um dia abençoado que Deus nos deu depois de tanta chuva. O Senhor ia dar uma noite abençoada, um dia abençoado. Vamos orar, apresentar a Deus mais uma vez esse trabalho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, Pai, para compartilhar a tua palavra, é a tua verdade, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre a porta da palavra, fale conosco, vai inquietando os irmãos, chamando teus filhos e filhas, Senhor, para meditarmos e aprendermos mais da tua palavra. Eu oro crendo e te agradecendo em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, você que vai entrando e você que vai ouvindo este áudio, preste atenção no que vamos meditar. Livro do Apocalipse, capítulo de número 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 11 ao versículo de número 15. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15, que diz a palavra do Senhor. Vi um grande trono branco, e o que estava sentado nele, de cujo rosto fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Então abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada um segundo suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele cujo nome não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Fala da segunda ressurreição, esse texto. Fala do juízo final. Fala dos ímpios que serão mortos para sempre. Fala dos anjos caídos que receberão o julgamento. E todos os anjos iníquos, os demônios, todos esses, junto com os homens, serão lançados no lago de fogo para sempre. Glória ao nome do Senhor. Então, com a ajuda do Espírito Santo, com a graça de Deus, nosso Pai, eu quero compartilhar justamente um tempo sobre o inferno. O inferno existe. E a base bíblica para a nossa meditação é Apocalipse capítulo 20, versículo do 11 ao 15, que fala do juízo final, quando Deus dará ordem para o mar, os mortos, dar os mortos, o inferno, a morte, todos serão julgados e depois lançados para o lago de fogo. Quem desceu para o inferno já está condenado por Deus. Só passarão pelo juízo do Senhor e vão entender porque eles serão lançados para o lago de fogo. Então quero dizer que o inferno existe. Jesus, eu quero ler um artigo aqui de Christopher Morgan. Ele ensina que Jesus sendo amoroso, mesmo Jesus sendo amoroso, ele realmente ensinaria sobre o inferno,
Claro que sim, né, irmãos? Também Jesus, ele, como o autor do Novo Testamento, ele ensinou sobre o inferno. No evangelho dele, segundo Mateus, ele falou mais do inferno do que do céu. Porque tem pessoas que falam de Jesus e só titulam Jesus como um Deus amoroso, um homem bom, que não faz mal para ninguém. Só dizem que Jesus é tudo isso e nada mais do que isso. E é errado, não é? É errado. Totalmente errado. Por quê? Porque Jesus, ele anuncia que existe o tormento eterno. Então, não brinquemos com essa realidade. Existe o tormento para todos os desobedientes. E isso é uma verdade, irmãos, que ninguém escapa, ninguém escapará dessa grande realidade, porque o tormento existe e a gente vai aprender, segundo a luz da Bíblia, o que o Senhor Jesus fala sobre o inferno. Isso é para despertar os crentes para não brincar de ser crente. Isso é um aviso para os perdidos, para se encontrar em Cristo, não é verdade? Está perdido, mas em Cristo se encontra. Glória a Deus. E é um alerta geral, para que nenhum de nós venha brincar com o Todo-Poderoso. Porque, irmãos, o inferno existe. Ele revelou para João, o livro de Apocalipse aqui, livro das Revelações, e testificando de tudo isso, e principalmente no final do que vai acontecer com os ímpios, daqueles que serão lançados para sempre no lago de fogo. Isso é muito sério, seríssimo. Então a gente não brinque de ser cristão, não brinque de seguir a Cristo. A gente leve o Evangelho, as boas notícias do Senhor a sério, porque as boas notícias só vêm para quem crê. E a má notícia é para aqueles que ainda desprezam. Segundo Mateus, o Evangelho de Jesus segundo Mateus, o Sermão do Monte, frequentemente conhecido por sua ênfase no amor e no reino, o Senhor Jesus ensina a realidade, a natureza do inferno. Mateus, veja aí, Mateus capítulo 5. O Senhor é categórico em falar essa realidade. Mateus capítulo 5. Aleluia. O Senhor ensina que, no Mateus capítulo 7, perdão, o versículo 13, ele diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Então o Senhor ensina a realidade da porta estreita, que é ser guiado pela dificuldade do Evangelho. O Evangelho é felicidade, porém não é facilidade. A porta é estreita, ou seja, existem as dificuldades para os salvos, mas no final é gozo, é alegria, é satisfação. O Senhor fala que devemos entrar pela porta estreita. Quero saudar com a paz do Senhor nossa querida irmã Ana Paula, nossa missionária Maria do Carmo. Ô glória! Chama os crentes. Compartilha aí que o Senhor quer falar conosco, quer reunir os seus filhos para falar aos nossos corações. E o Senhor diz que tem que entrar pela porta estreita. O evangelho não é facilidade para ninguém. Tem gente pregando evangelho fácil, mas o evangelho não é fácil para ninguém. Nem para Jesus foi fácil. Ele ensina que quem quer entrar no céu tem que fazer força. O reino de Deus é tomado à força. Jesus ele contrasta o inferno com o reino de Deus e adverte que o inferno é um perigo real para os pecadores impenitentes. O fogo do inferno, a justiça do inferno e o extremo sofrimento no inferno são especialmente enfatizados para os impenitentes. Eles são advertidos, mas não dão ouvidos.
Os impenitentes são alertados e a usarem medidas extremas para evitarem serem lançados por Deus para lá. Deus alerta, mas eles não dão ouvidos para esse alerta do Senhor. Conforme Jesus concluiu o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, não é? Ele contrasta o reino do céu com os horrores do inferno. E não brinque não. Tanto ele fala que as bem-aventuranças do reino, e também ele fala do terror do inferno. Em Mateus capítulo 7 e o versículo 21 em diante, ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E esse apartar dele será o lançar para o tormento eterno. Isso é muito sério, até para aqueles que pensavam que estavam agradando a Deus, mas praticavam iniquidade. E nunca o Espírito Santo habitou nessas pessoas que eram usadas por Satanás. E naquele grande dia eles receberão isso na cara dura. O inferno aguarda a cada um que não entra no reino dos céus. Preste atenção. Mesmo aqueles que professam conhecer Cristo, mas continuam no pecado. Jesus, ele é o juiz, irmãos, e ele é o rei que pessoalmente exclui os perversos de sua presença e do seu reino, o reino dos céus. Quando ele diz no versículo 23, apartai-vos de mim, ele expulsará. De fato, aqueles que falham em seguir ao Senhor Jesus são como uma casa construída sobre areia que no fim acaba desmoronando. É o que ele disse: aqueles que escutam as suas palavras, mas não praticam. O Senhor comparará a um homem sensato que construiu a casa na areia e desceu as chuvas, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto, com violência. E aquela casa caiu e foi grande a sua queda. Isso é o símbolo daqueles que escutam a palavra, mas não praticam. Mateus, ele reconta também o surpreendente aviso do Senhor Jesus de que os judeus desprovidos de fé sofrem o perigo de ir para o inferno, que é retratado como as trevas exteriores, em um lugar de intenso sofrimento. Jesus também fala do inferno quando envia seus discípulos dizendo que eles não deveriam temer o homem, mas apenas a Deus, que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. Nas parábolas de Jesus sobre o joio do campo, em Mateus 13, 36 ao 43, e sobre a rede, no versículo 47 ao 50, o inferno é visto como a exclusão ou separação do reino de Deus, descrito em termos de fogo, em um lugar de sofrimento. Mais tarde, Jesus descreve o inferno como um lugar de fogo eterno, Mateus 18, verso 8. E até mesmo adverte os escribas e fariseus a respeito do inferno, caracterizando-o como inescapável, impenitente. Mateus 23 e o versículo 23, quando o Senhor desce a lenha, chamando ele de sepulcro caiado. E o Senhor diz aqui, olha, Mateus capítulo 23 e o versículo 33, o Senhor diz o seguinte: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Veja que palavra pesada, né? Mas quem disse isso não foi Erivaldo, não, viu? Quem disse isso não foi o presidente Bolsonaro, não. Quem disse isso foi Jesus. Glória a Deus. Foi o dono dos céus. Ele quem bradou, ele quem proclamou, ele quem anunciou esse juízo, chamando de raça de víboras, tipo de serpentes peçonhentas, venenosas. Existe diferença entre a serpente venenosa e outra serpente. A serpente venenosa, elas têm dentes, elas são peçonhentas, elas dão uma mordida, elas mordem
e destila seu veneno. E fica aquele hematoma na vida da pessoa. E outro tipo de serpente, como jiboia, anaconda, sucuri, não é? Piton, elas mordem e enrolam, né? Como jiboia também, como eu falei. E elas não são peçonhentas, elas apenas mordem, segura a presa e enrola até quebrar seus ossos para matar. A peçonhenta não, ela pica, ela dá o bote e solta o veneno. E Jesus chamou eles exatamente, chamou esses fariseus e escribas exatamente de víboras, tipo de serpentes venenosíssimas, que eram religiosos que davam o bote da mentira no coração do povo, davam o bote da corrupção, o bote do pecado na vida na vida das pessoas. E o Senhor disse na cara deles: como escapareis da condenação do inferno? Jesus chamou eles de hipócritas, de falsos, de fingidos. E como escaparão dessa condenação do inferno? Como? Jesus pergunta. Não tem como escapar. E exatamente nessa breve introdução que eu quero falar que o inferno existe. O inferno existe. E com a ajuda do Espírito Santo, o Senhor vai abrir nosso entendimento e Deus falará com todos nós, onde o inferno é real, viu, crente? Não brinque não. Tem muita gente ensinando aí que o inferno não existe, isso é conversa. Mas a gente vai ver aqui, segundo a Bíblia, vários versículos que ensinam a realidade do inferno. Que o inferno foi criado para o diabo, não foi criado para o ser humano. Mas o homem que segue o diabo receberá de presente o inferno. Primeiro, veja aqui o estado dos mortos entre a morte e a ressurreição do corpo. O que está morto é o corpo. Espírito e alma eles são eternos, segundo a luz da Bíblia aqui. E esse estado intermediário, depois que o corpo volta ao pó na morte física, Gênesis capítulo 3, versículo 19, Deus disse para Adão que ele era pó e ao pó voltaria. Então o corpo volta para o pó segundo a ordem de Deus. Por isso que a evidência que nós somos pecadores é quando a gente morre. Pois o salário do pecado é a morte. Então é evidência que nós somos pecadores. A diferença é que cremos em Jesus e passamos da morte para a vida. Saímos das garras do diabo para a vida em Cristo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 19 ao 21. Eclesiastes capítulo 3, 19 ao 21. Veja o que Salomão escreveu sobre esse assunto. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. A mesma coisa sucede a ambos. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. Não existe vantagem dos homens sobre os animais. Tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos são pó e todos voltarão ao pó. Quem sabe se... Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Deixa eu voltar aqui porque teve uma pausa aqui no celular. Eclesiastes 3:21. Quem sabe se o fôlego dos filhos dos homens... Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória. Versículo 21. Está dando uma pausa aqui, mas vamos continuar. Quem sabe se o fôlego dos filhos dos homens se dirige para cima e se o fôlego dos animais se dirige para baixo, para a terra. Salomão entendia. O homem morre como os animais, mas o espírito dele vai para lugares diferentes. Entende que o animal ele não tem espírito, só tem a alma, que age por instinto. E quando o animal morre, acaba de vez. Acaba de vez. Mas o homem não. O homem é tricotômico. Tem espírito, tem alma e tem corpo. O corpo volta para o pó. Porém, o espírito, ele ou sobe para Deus pela obediência aqui na terra, dentro do corpo, ou Deus manda o espírito para o tormento por desobediência, onde viveu dentro desse corpo, que é o seu tabernáculo. Então existe essa diferença aqui entre a morte do homem e do animal. No versículo 20, Salomão diz: todos vão para o mesmo lugar, todos são pó e todos voltarão para o pó.
Por isso que Deus fez os animais do pó da terra, não é? E ali Deus deu a ordem e surgiu na terra. Surgiu. E quando morre o animal volta para onde? Para o pó, é simples. E o homem também. Só quem não experimentou a morte foi Elias e Enoque. Apenas eles dois não provaram a morte. Mas todos voltam para o pó. Aleluia. Tiago também, capítulo 2, versículo 26. Veja o que o apóstolo Tiago diz. 2, 26 de Tiago. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Ele está falando aqui sobre a fé, mas ele faz uma alusão aqui, uma analogia entre o corpo e o espírito junto com a fé. O corpo sem o espírito, o corpo é morto. Para você entender, quem morre é o corpo, não é o espírito, que ele é eterno. Então quem desce para a sepultura é o corpo, nosso corpo. Quem morre é o corpo. Fulano morreu, morreu o corpo. Mas o espírito não. O espírito tem dois destinos, ou é céu ou é inferno. Ele permanece morto, ou seja, o corpo permanece morto, separado do homem interior. Que homem interior é esse? É o espírito. O nosso espírito é o nosso homem interior, que está ali com a alma, que é a sede das emoções, desejos, prazer e vontade. Até o dia da ressurreição, quando se tornará imortal. Primeira carta aos Coríntios 15, 35 ao 54. Veja aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Meus irmãos, a Bíblia é cheia de exemplos para nos alertar sobre esse assunto. Versículo 35 ao 54 de 1 Coríntios 15. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Era a indagação que Paulo tinha na igreja de Corinto naquela época. Aí Paulo diz logo: insensato. O que semeias, não será vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma. Uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra a dos peixes e outra a das aves. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, em vergonha e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal e ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Jesus, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, que foi Adão. O segundo homem, o Senhor do céu. Qual terreno, tais também os terrenos. E qual celestial, tais também os celestiais. Como a descendência de Adão carnal, é terrena. E a descendência pela fé em Cristo é celestial. Por isso que tem o Espírito de Deus e pensa nas coisas do céu. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Já que nós trouxemos a imagem de Adão, nós, na ressurreição, os salvos em Cristo, nós traremos a imagem de Jesus. Coisa linda. Aí digo, porém, isto, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e este corpo mortal
se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? A vitória. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Oh glória, dê glória a Deus. Aleluia. Paulo ensina que do jeito que a gente vive para Deus, no corpo que a gente morrer, nós vamos ressuscitar no corpo glorificado, semelhante ao do Senhor, um corpo incorruptível, livre de doença, livre de qualquer mazela que o pecado ele trouxe enquanto estávamos aqui esperando a nossa partida para o céu. Será uma vida totalmente, irmãos, gloriosa. Nosso corpo será semelhante ao de Cristo. Por isso que o diabo ele combate muito para que as pessoas não aceitem Jesus, para elas perderem essas bênçãos que o Senhor dará só para quem for fiel. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Existem algumas palavras que traduzidas para o inferno, tanto no hebraico como no grego, a palavra hebraica Sheol e a palavra hebraica Keber. Essa palavra Sheol, que significa o mundo invisível dos espíritos dos mortos, ou inferno. A palavra Keber quer dizer sepultura, ou mundo visível, onde os cadáveres das pessoas são colocadas ou são enterradas. É a palavra Keber. A palavra grega Geena ou Giena, é o lugar de suplício eterno pelo fogo. E a palavra Tártaro é o lugar profundo e subterrâneo, ou inferno, ou abismo. Exatamente o que Pedro diz, que existe alguns anjos que estão no abismo, ou seja, estão no Tártaro, um lugar mais profundo do que o Hades, ou Guiena, entendeu? Existe o Tártaro. E esse Tártaro é exatamente onde os anjos estão em prisão, esperando o que, irmãos? Esperando o juízo, eles estão em tormento, porque eles pecaram contra Deus. Eles pecaram violentamente seguindo Satanás. E se os anjos que estão espalhados com o diabo nessa terra fazem com a raça humana, imagina esses que estão no Tártaro. Imagina se Deus deixasse eles vivos, eles soltos. Imagina só como estaria se o mundo já tem tantas desgraças, tantas calamidades. Se o diabo ele já coloca tanta incredulidade nos corações das pessoas, imagina esses demônios, esses anjos que estão no Tártaro. Meu Deus, esperando o juízo vindouro do Senhor, eles estão em cadeias. Segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 4, Pedro diz: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, antes o lançou no inferno. Essa palavra inferno aqui, exatamente a palavra grega, Tártaros, que em latim, Tártaros, com o S no final, que é um escuro abismo, lugar de punição. Esse lugar de Tártaro, como abismo, é uma prisão para os anjos, uma localização abaixo da terra, acredita que seja abaixo da terra. Um lugar de confinamento para os anjos até o juízo. Olha que eles estão milhares, irmãos. Eu acredito que sejam milhões de anos lá. Milhões de anos. Ainda vai ficar, porque a gente não sabe a volta de Jesus, não. É um lugar de confinamento para eles, até o juízo. E eles serão lançados para o lago de fogo. É um lugar visitado por Cristo quando ele foi até o inferno, como diz 1 Pedro 3,19 e o Salmo 16, o verso 10. É um lugar de escuridão, lugar de fogo eterno, lugar de vingança. A palavra aqui é usada somente aqui para os manuscritos gregos. A palavra Tártaros era considerado um lugar na terra mais interior que o Hades, onde os titãs, primeiras deidades, ou os gigantes, que supostamente foram os primeiros filhos da terra e mais velhos que os deuses gregos, foram lançados quando perderam sua batalha contra Zeus. Isso aqui é mitologia grega.
mas a realidade é essa, que lá existe um fogo, é a vingança de Deus, é a punição para eles, é o Tártaro, que é o inferno, que é o tormento. Isso aqui são níveis, viu? Níveis de inferno, não tem apenas um tormento, existem os níveis de inferno que Deus preparou para eles. A palavra também em grego, a palavra grega Hades, que é um mundo invisível, é o mesmo que Sheol no Antigo Testamento. Veja, inferno no Antigo Testamento é Sheol. Inferno no Novo Testamento, que foi escrito em grego, é Giena ou Hades. E é traduzido 10 vezes como inferno. Em Mateus capítulo 11, versículo 23. Abra a Bíblia comigo se você puder. Mateus capítulo 11, e o versículo 23. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatida até os infernos, porque se entre os de Sodoma fossem feitos os prodígios que em ti se fizeram, teriam permanecido até hoje. Veja o que o Senhor diz: mas eu te digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Cafarnaum quer dizer Vila de Naum. Foi um dos lugares que o Senhor operou vários milagres, mas vários milagres mesmo. E Cafarnaum recebeu essa graça do Senhor. E era uma cidade no norte da Galileia, onde Jesus fez seu quartel-general. E o Senhor prometeu lançar eles para o Hades. A palavra inferno aqui é Hades, a palavra grega. E todas essas cidades foram destruídas pelos romanos e não existem mais. Veja que destino cruel, tanto a cidade como os moradores dela. Jesus disse: Cafarnaum, você se ergue até os céus, porém será abatida até o Hades, até o Guiena, até o inferno. Porque se entre os de Sodoma, veja, se os milagres que foram operados lá em Sodoma, que Jesus fez, tivessem sido acontecidos, os sodomitas lá, o povo de Sodoma, perdão, e de Gomorra, aceitariam a fé no Cristo que ia vir. Então Cafarnaum teve o privilégio, mesmo assim, continuou desprezando a Deus e o seu filho, e o Senhor prometeu que seria abatida até os infernos, até o abismo. Meu Deus, aleluia, glória a Jesus. Mateus 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, glória a Deus. Veja a revelação do Senhor aqui sobre a porta do inferno, que as portas do Guiena, Tártaro, a porta do Sheol, né, que é a mesma coisa do inferno, não prevalecerão. Nem o Guiena, nem o Tártaro, nem o Sheol não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Quer dizer o quê? Que a igreja do Senhor é salva e ela não estará habitando nesses lugares de confinamento eterno, de sofrimento eterno. Lucas 10, versículo 15. Lucas capítulo 10, versículo 15. E tu, Cafarnaum, porventura, te levarás até o céu, até o inferno serás abatida. Mesmo relato que o Senhor, mesmo relato que Mateus fez, Lucas também escreveu para confirmar. E Lucas 16, 23, que é a parábola do rico e Lázaro, tem outra aqui, outra referência tremenda sobre o inferno. Jesus disse: no inferno, estando em tormentos, o rico ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Veja que interessante. O rico que desprezava Lázaro, o mendigo, quando morreu, foi parar no tormento. Ele foi parar no inferno. Ele foi parar no Hades, o mundo invisível dos espíritos. Por isso que a gente não vê, que é o mundo dos espíritos, é invisível para nós. E ele foi parar lá, ao mais profundo e terrível nível de tortura ou sofrimento, irmãos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia. Ele foi parar no mais profundo, terrível
o nível mais profundo de tortura e sofrimento. E Jesus diz que no inferno, estando em tormentos, em agonia, em ansiedade, em aflição, aleluia, ele ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Lázaro aqui estava no paraíso e o rico estava num tormento, mostrando a realidade. A igreja adventista do sétimo dia, ela nega essa realidade, viu? Quando você vê um adventista aí pregando, eles citam o que está em Eclesiastes, que o espírito volta para Deus e que não existe essa história de inferno, que não existe essa história das almas morrem, dos pecadores morrem e as almas dele agora estão queimando no inferno, que depois vão ressuscitar, vão voltar para o corpo e depois lançados para o lago de fogo. Eles não ensinam isso não. Eles ensinam que depois que morrem, acaba tudo. Acaba tudo. O corpo morre, o espírito e a alma também somem do corpo. Aí eu pergunto, como é que somem do corpo? Como somem do corpo? Se essa realidade do Lázaro e do rico, Jesus conta, um era descrente e morreu e foi para o inferno. O outro doente morreu e foi para o paraíso, que era crente. E outro texto para calar essa heresia dessa congregação. Mateus capítulo 17, veja que texto glorioso. Para quebrar mesmo. Mateus capítulo 17, no monte da transfiguração de Jesus. Quem apareceu lá, irmãos? Quem apareceu? Versículo 4. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Por quê? Estava Pedro, Tiago e João lá no monte. E quando Jesus se transfigurou, o rosto dele parecia como o sol, suas vestes se tornaram brancas como a luz. E quem apareceu? Moisés e Elias, falando com ele a respeito do que ele ia sofrer. Está em Lucas 9, 27. Se Moisés, o legislador de Israel, profeta, junto com outro profeta Elias, apareceu para Jesus, como então explicar isso? Se quem morre acaba tudo. Se quem morreu, o espírito sumiu, desapareceu. O espírito voltou para Deus. E Deus está guardando lá, em algum lugar no céu. Mentira! O espírito do ímpio, como a gente viu do rico, desce para o Hades, para o Sheol, para o tormento. E o espírito de Lázaro, que era justo, foi para Deus. Moisés e Elias foi arrebatado para a eternidade celestial. Moisés morreu, o corpo de Moisés foi para a sepultura. Deus escondeu o corpo, né? E o espírito estava com quem? Com Deus. E na transfiguração de Jesus, quem apareceu? Moisés. Então isso aqui é nítido. É nítido para a gente acreditar na existência após a morte do corpo. Se está crendo nesse Deus que é vivo, Criador do céu, da terra e do mar, e no seu Filho que morreu por nós, para nos livrar desse tormento terrível, estará com ele o Espírito na glória, esperando a ressurreição do corpo. Jesus disse isso em João capítulo 5, versículo 28 e 29. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz. Quem está no sepulcro? O corpo. E corpo escuta a voz? Claro que não. O Espírito está com ele, com Deus. E Jesus disse, quando ele voltar, vai dar ordem para o Espírito voltar para dentro do corpo. Por isso que o corpo vai ouvir. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. Os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. E essa ressurreição é que todos serão ressuscitados. E quem fez o mal nesta vida, dentro desse corpo, irá para o inferno, o espírito, e voltará o espírito para dentro do corpo, será julgado, e Jesus lançará todos eles para o lago de fogo, como a gente viu em Apocalipse 20. Isso é muito sério. E as pessoas não estão nem aí para essa realidade, não estão nem aí. Elas desprezam o que o Senhor ensina sobre este assunto, irmãos. Glória ao nome de Jesus que nos adverte para nós vigiarmos. Se a pessoa for convertida,
A sua alma e seu espírito vão imediatamente para o céu, a fim de aguardar a ressurreição do corpo. Eu acabei de citar aqui João 5, 28 e 29. Se for um pecador que não foi perdoado, a sua alma e o seu espírito vão para o inferno, a fim de aguardar a ressurreição do corpo, como a gente viu em Lucas 16, do rico e de Lázaro. Então, essa história sendo verdadeira, e quando Jesus conta a parábola, Jesus não usa nome. Nessa história, ele usou nome. Não disse o nome do rico, mas ele falou o nome de Lázaro. E parábolas é uma ilustração. Jesus vai comparar uma história para falar a realidade do céu, a realidade espiritual. E aqui é a realidade do inferno. Como é que Jesus conta essa história se isso não existe? E Jesus vai contar algo que não existe? Não. Ele vai contar o que existe, a comparação, ensinando. E aqueles que descem, por exemplo, estamos aqui agora. A Bíblia nos ensina que pessoas estão em tormento, estão no terrível grau de sofrimento, de punição. Quem está lá? O Espírito. E o Espírito é a sede das da sede do intelecto, da razão, da consciência. E eles têm consciência de tudo que eles fizeram aqui. Lembra do rico? Lembrou de Lázaro, lembrou que maltratou Lázaro, lembrou de Abraão, lembrou dos irmãos, queria voltar. E Jesus ensina que Abraão disse: não, porque você está embaixo, você não pode subir para cá. E Lázaro que está aqui em cima não pode descer, não. Então Jesus ensina que a pessoa que desce para o inferno está consciente. Ela tem consciência que estava nesse corpo aqui na terra, que ouviu o evangelho, desprezou, era até desviado, sentiu o poder do Espírito Santo. É como Judas, que a alma desceu para o inferno, como Ananias e Safira, a alma desceu para o inferno, como a maioria dos judeus, dos israelitas, que peregrinaram pelo deserto, a maioria deles, todos morreram, desceram para o inferno. A paz do Senhor para o nosso companheiro Rodrigo. Paz do Senhor, meu amado. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Vai chamando os crentes para aprender a palavra do Senhor. E muitos israelitas perderam a graça de Deus, como Balaão perdeu, Caim perdeu a graça do Senhor. E tantos outros que se desviaram do caminho do Senhor morreram sem a salvação e sem perdão dos pecados e sem a esperança da vida eterna e a condenação da morte eterna eles receberam. Então, quem desce para o tormento tem a consciência de que um dia estava na igreja, era usado por Deus, pastores que se mataram, irmãs que se mataram. Os suicidas não estão no reino de Deus, não estão com o Senhor. Os suicidas estão no inferno. O suicida é homicida de si mesmo. E o suicida, ele não entra no reino de Deus. E o homicida não tem nele a vida eterna. Quem disse isso aqui é João. Veja aí, primeira carta de João, capítulo 3. Versículo 15. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Uma pessoa que irrita a outra é um homicida, é um assassino dos outros. Olha que João ensina. E João diz que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Não tem. Não tem o Espírito Santo. O homicida, o suicida é um homicida de si mesmo. Ele tira a própria vida que Deus deu. E quando ele se tornou homicida, e homicida não tem a vida eterna. Então, crentes que se mataram, desceram para o inferno, estão lá gritando, gemendo, estão desesperados. Irmãos, eu digo que o inferno existe pela palavra e por experiências espirituais que Deus me deu. De Deus me dar sonhos perturbadíssimos, porque Ele queria me salvar. Falava comigo na palavra, não dava ouvidos. Falava comigo no meio da rua com panfleto através dos crentes. Eu não dava ouvido. Até Deus continuamente, durante uma semana, 2 semanas, me dá sonhos. E um dos sonhos que eu tive foi que eu estava indo para a casa de um conhecido meu. E na casa só tinha um vão e vários bonecos na forma de um círculo. E esse conhecido meu, no sonho, era um macumbeiro, não sei nem quem é, mas era um macumbeiro. Entrava um cara, um motoqueiro entrava, assassinava esse macumbeiro. E de repente, o macumbeiro passava pela parede. E eu dizia, ele pensa que eu não sei para onde é que ele vai. E quando eu colocava minha mão atravessava a parede também. E quando eu atravessava a parede, eu apareci num lugar, irmãos, numa rua, no céu. Não tinha céu. Preste atenção à revelação que Deus me deu.
não tinha céu, era tudo escuro. A rua era bem estreita e eu escutava gritos. Gritos, dava para ouvir gritos de homens, gritos de mulheres, eu escutava gritos de pedindo socorro. Eu lembro que eu via uma mulher que abaixava a cabeça, encostava na parede, no sonho assim mostrava a parede, né? E ela levantava a cabeça, olhava para mim e abaixava a cabeça de novo. E eu dizia, que lugar é esse? Onde é que eu estou? Meu Deus, que lugar é esse? Olhava para trás, não via mais a parede da casa que eu estava, já não era mais o ambiente que eu estava. Eu não sabia que lugar era aquele. Hoje eu sei qual é. De repente do céu, de cima, né, que não tinha céu, era tudo escuro. De repente de cima de mim veio um raio de luz formando um triângulo. E dentro do triângulo formou uma silhueta de raio de luz, assim, olha. Uma silhueta de um homem com um vestido, irmãos, um vestido grande. Ele não andava, ele flutuava. E eu dizia, eu vou atrás dele. Então iluminava aquele ambiente. E de repente encontrava o homem sentado numa pedra. E esse homem que reluzente estendia a mão. E o homem sentado na pedra levantava a cabeça, pegava na mão dele e sumia. Aí eu, puf, saía daquele ambiente. Eu entendi que aquele era o lugar de tormento, hoje eu sei, e quem estava sentado era eu. Eu que estava ali no tormento. Jesus estava me alertando que minha alma ia para o inferno. Ia para o inferno. Por isso que ele se revelou poderosamente no ano de 2009 para mim, usando o porteiro da igreja Assembleia de Deus, e contou a minha vida para mostrar que ele é Deus. Só ele sabia de tudo, e ali não resisti, me rendi aos pés do nosso querido irmão, Senhor e Salvador. Abra a boquinha de glória. O inferno existe. Outra revelação que Deus me deu, eu estava no muro, acima de mim agora dava para ver as estrelas no céu, e quando eu olhava para baixo, via várias pessoas nuas, todas elas estavam sujas, todas sujas, e elas não conseguiam sair daquele lugar. E quando eu olhava para a minha direita, eu via um demônio. O demônio estava em carne viva, todo queimado, horrível, que bicho feio. E quando eu olhava para ele, eu dizia assim, não vem não esse demônio. Eu dizia assim, não vem não esse cão, porque eu tenho Cristo, eu tenho Jesus. Aí ele pulava. Quando ele pulava, eu ia atrás dele. Porque quando eu dizia que ele ia atiçar as pessoas para matar as pessoas, para as pessoas irem para lá. Então eu ia avisar a elas sobre Jesus Cristo para elas não irem para lá. Veja que coisa tremenda, nem crente eu era, nem crente eu era. E o Senhor já estava dando essas revelações e eu já entendo que é o evangelismo. E no sonho eu começava a falar para um grupo de rapazes e eles começavam a rir, zombar, escarnecer de mim. Dizia que era mentira. Eu disse, não, um de vocês aí vai morrer, eu vi um demônio. E ele vai tentar um de vocês para matar vocês, para vocês ir para o inferno. Aceite Jesus. E eles começavam a zombar. Hoje eu sei dos zombadores do Senhor, os incrédulos. Então Deus foi revelando. Existe sim. Existe sim. Aleluia. Tanto pela luz da palavra como revelações de Deus. Eu acredito que existem irmãos que tiveram também revelações tenebrosíssimas que Deus deu para a gente não brincar. Tanto essas como no céu, né? Deus já me deu revelação no espaço, de braços abertos, flutuando, subindo ao encontro das estrelas. E um coral enorme cantava Isaías capítulo 6. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu ouvia um grande coral e acabava cantando também a melodia. Hoje eu não sei qual era a melodia, mas Deus também me deu essa revelação. Linda e maravilhosa. Também só foi essa, nunca mais, viu? Ô glória! Mas o Senhor mostrou, irmãos, que tanto existe a glória celeste, como existe o inferno eterno. Não brinquemos não, porque o negócio é sério, é mais sério do que você imagina. Por isso é a realidade da gente pregar as boas novas e quem crê escapará de tudo isso. A alma e o espírito continuam vivos, conscientes, ficando imortais tanto no céu quanto no inferno, até o dia da ressurreição, quando o corpo se tornará imortal. Veja, o corpo se tornará imortal para os cristãos, será incorruptível, será semelhante ao de Jesus glorificado,
E o corpo será imortal para os pecadores perdidos, porque eles serão jogados no lago de fogo, mas eles não serão consumidos. Imagine, está lá apenas o espírito gemendo no tormento, lembrando das oportunidades que teve na terra e perderam. Estão lá os imperadores, os reis, as rainhas, os tiranos, Hitler está lá e tantos outros que massacraram. Nero, o imperador doente, está lá. Os outros imperadores estão lá. Os judeus incrédulos estão lá. Estão, irmãos. E quem está morrendo hoje está indo para lá, morrendo sem Jesus. E Deus tirará eles de lá, o espírito deles sairão, os espíritos sairão de lá, no dia do julgamento, e o Senhor colocará dentro do corpo novamente. O Senhor ressuscitará o corpo, mesmo que eles tenham sido cremados, jogados as cinzas no mar. O Senhor é poderoso, irmãos, para restaurar, voltar, dará. Por isso que Apocalipse diz que o mar dará os seus mortos. Os navios que foram naufragados, as pessoas que morreram, não é? Os restos mortais que estão no fundo do mar. Deus dará a ordem para o mar vomitar e o mar dará. Pó, não existe mais nada, mas quem está dando a ordem é Deus. E quando ele fala a palavra, vai se organizar toda a matéria orgânica do ser humano e vai voltar o corpo e o espírito que está no tormento voltará para dentro do corpo. Todo, como diz Filipenses 2, todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus. Para dizer que ele é o Senhor, e a língua confessará isso para a glória de Deus Pai. Assim ele abrirá os livros, e quem de todos que estão no inferno não está com o nome escrito no livro da vida, para o lago de fogo. Agora eles irão com corpo e tudo. Uns ensinam que eles serão ressuscitados do jeito que eles morreram. Eu também creio nesse ensinamento. Se as pessoas homossexuais, eles tiraram seus órgãos genitais. Homem se fez de mulher, mulher se fez de homem. Do jeito que eles morreram aqui em vida, o Senhor vai ressuscitar o seu corpo da mesma forma, porque eles serão ressuscitados para a vergonha eterna. Deus ressuscitará do seu corpo que eles usaram nessa terra e dobrarão o joelho diante do Senhor, e ali, irmãos, não vai ter ninguém para salvá-los. O pânico já está lá no tormento. O pânico já está lá no inferno, melhor dizendo. E depois que Deus ressuscitar o corpo, que eles olharem para dentro de si e verem o seu corpo, e o Senhor. Triste é o fim do ser humano, irmãos. E Deus não quer isso não. Deus quer que se arrependa enquanto tem tempo, viu? Enquanto tem tempo. Por isso que eles são imortais, como eu falei. Se a pessoa for convertida, a sua alma e seu espírito vão imediatamente para o céu, como eu falei, a fim de aguardar a ressurreição do corpo. Isso acontece. Aleluia. E existem 5 departamentos no mundo inferior dos espíritos. Eu falei do Tártaro, falei do paraíso, falei do inferno, falei do abismo e falei do lago de fogo. E citando alguns deles, o Tártaro, 1 Pedro capítulo 3 e o versículo 19. Como eu falei que o Tártaro é um lugar que estão os anjos em confinamento. 1 Pedro 3,19. Abra sua Bíblia se você puder. Primeira carta de Pedro 3,19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram através da água. O qual, figurando o abismo, também vos salva, não do despojamento da imundícia do corpo, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Mas Pedro diz aqui que Jesus desceu ao Tártaro. Uns não acreditam nisso não, que Jesus desceu lá não. Mas outros ensinam que Jesus desceu lá no abismo, pregou os espíritos em prisão. Esse ensinamento aqui, os espíritos em prisão, os quais em outro tempo, que tempo foi esse? Lá na eternidade, foram rebeldes, se rebelaram junto com Satanás, seu líder, contra Deus o Todo-Poderoso. E o Senhor foi lá e pregou para eles, anunciando que o dia do juízo final chegaria para eles. E eles continuaram o quê? Continuaram em prisão.
O Senhor pregou para esses espíritos em prisão. Em 2 Pedro 2,4, como eu li, repetindo aqui esse texto, porque se Deus não perdoou, olha, Deus não perdoou os anjos que pecaram, esses espíritos daqui são os anjos que pecaram, que foram rebeldes, antes lançou no inferno, lançou no Tártaro, entregando-os às cadeias da escuridão, reservando-os para o juízo. Preste atenção, Deus entregou as cadeias, e a palavra cadeia fala de prisão, fala como da ideia, a palavra grega aqui para cadeia é seira, seira, com S, e dá a ideia de uma corda, de uma corrente. Somente aqui essa palavra está sendo falada. Pode significar literalmente correntes, pois a palavra grega no livro de Judas, no versículo 6, é desmos, desmos, que quer dizer prisão, que quer dizer cadeias, e é traduzida para o português como prisões. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Entregou essas cadeias, estas correntes da escuridão. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra escuridão aqui é zofos, e é usada aqui, e é literal, e não é espiritual. Se é literal, é porque existe prisão, crente. Existe escuridão. É literal esse negócio. Não é no sentido figurado. Isso não quer dizer espiritual, não. É literal na tradução do português, da palavra grega original, a palavra zofos, quer dizer escuridão. E o Senhor entregou essas cadeias, essas correntes, entregou na escuridão, as cadeias da escuridão. Então, como a escuridão é como a corrente que aprisionou eles, reservando-os na escuridão, nas trevas, eles estão ali reservados para o juízo. Se eles estão em confinamentos, se eles já estão em tormentos, se eles já estão nas trevas, e quando eles saírem de lá, serão julgados, eles já estão punidos, receberão o julgamento de Deus, eles estão no Tártaro, receberão o julgamento de Deus, e eles serão tirados de lá e serão lançados para o lago de fogo. Assim, os seres humanos não vão para lá, não vão para o Tártaro, vão para o Hades. Vão para o Hades, que é outro confinamento, outro departamento que estão em tormento também. Só que esses anjos rebeldes, eles estão no Tártaro, estão lá em confinamento, esperando ainda o juízo. Veja, milhares de anos que eles estão lá. Milhares de anos. E desde o primeiro ímpio que morreu e foi para lá inaugurar o inferno, até o último ímpio que vai inaugurar o inferno. Todos serão tirados de lá e serão lançados para o lago de fogo. Bendito seja o nome do Senhor. O Tártaro existe. Judas, versículos 6 e 7. Judas só tem um capítulo antes de Apocalipse. Versículos 6 e 7. Veja o que Judas diz. Os anjos que não guardaram seu principado, sua autoridade, mas deixaram sua própria habitação, que era o céu, ele os tem confinado na escuridão. A mesma coisa que Pedro disse. E em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas está dizendo que Sodoma e Gomorra, pelos pecados, pelas transgressões, por não se arrepender, foi colocado como exemplo. Olhe para a Bíblia e veja a destruição de Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Lucas 17:32, Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Ai daqueles que olham para trás, ai daqueles que olham para o sistema corrompido, ai daqueles que olham para os braços do diabo. Deus diz: lembre-se da mulher de Ló. Morreu sem salvação. E ela foi para o inferno. Ela perdeu a chance de ter a vida eterna. E a cidade de Sodoma e Gomorra, Judas diz que foi colocada como exemplo, porque se corrompeu. Aleluia, glória ao nome de Jesus. E sofreu a pena do fogo eterno.
Todos eles foram sucumbidos. E aqui é o resultado de viver em desobediência. Então os anjos estão no Tártaro, estão na prisão, estão, louvado seja o nome do Senhor, no profundo subterrâneo. Eles estão num abismo, presos, aguardando o juízo do Todo-Poderoso. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Nenhum ser humano vai para o Tártaro. Não vai. O ser humano vai para o Guiena, vai para o Hades, mas não para o Tártaro. É um departamento diferente. O paraíso, em Lucas 16, versículo 19 ao 31, e Lucas 23, 43, quando Jesus disse para aquele malfeitor, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse aqui, o paraíso, é a habitação dos justos, os justificados pela fé, Deus justificando, perdoando, tornando verdadeiro, tornando correto. Esses são justificados pela fé, e o paraíso é o lugar para eles, após a morte do seu corpo. Toda vez que um salvo em Cristo morre, ou ele morre de morte natural de velhice, morre assassinado, martirizado, o corpo tomba, mas o espírito, Jesus ensina nessa parábola de Lucas 16, que os anjos de Deus vieram, pegaram Lázaro e levaram para o paraíso. Toda vez que um santo de Deus, um justo filho de Deus, morre por testemunha de Jesus Cristo, Deus dá ordem aos anjos ir buscar a alma, o espírito do seu filho na terra, e leva para o paraíso. Glória a Deus. Leva para o lugar reservado para eles que Deus reservou. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem essa história de que o justo e o ímpio morre e acabou. Não. Existe a diferença. Olha, irmão, como tem a diferença aqui na terra de um cristão e de um perverso, de um filho de Deus e um filho do diabo. Existe diferença. Água e óleo não se juntam. Malaquias 3,18. E vereis outra vez a diferença do justo e do ímpio, do que serve a Deus e o que não serve, da geração eleita e a geração condenada, daqueles que querem viver com Deus e dos que querem viver com Satanás. Existe a diferença. Se aqui em terra existe diferença, quanto mais na eternidade. Existe uma separação eterna. Louvado seja Deus. Os justos irão para o paraíso e os condenados para o Hades. É isso que a Bíblia nos ensina. Glorificado seja o nome do Senhor. E avivar o testemunho de pessoas cristãs que quando morreram, os anjos de Deus foram ali e levaram o Espírito para o Senhor. Quando Estevão morreu apedrejado, ele viu Jesus de pé à direita do Pai. E disse, Senhor, não impute sobre eles esse pecado. E o Senhor estava de pé esperando Estevão. Ensina também que quando o Senhor dá ordem para os anjos levar os salvos, o próprio Jesus está de pé, esperando o seu cordeiro de braços abertos para levar para a glória celestial. Oh, glória a Deus! Aleluia! Por isso que quando um salvo morre, eu já vi um relato, irmão, como eu digo, tantos testemunhos, eu vou contar um aqui, do pastor Napoleão Falcão, que ele contou, uma irmã que estava muito enferma, e todos foram visitar ela, inclusive ele. Aí cantaram louvores de cura, confiando que Jesus ia repreender o mal. Não sei se era um câncer, a irmã estava muito enferma. E ela disse para o pastor, disse assim, ó, Jesus me visitou. E ele achou que ela estava delirando, ou achou que o diabo se manifestou como Jesus para enganar ela, já que ela estava muito debilitada. E ele fez o de besta, ele disse assim, esse Jesus tinha cinto na cintura? Ela disse, não. Ele tinha um cinto dourado no peito. Oh, coisa gloriosa, aleluia. Aí ele, E esse Jesus veio com as mãos limpas tocar na senhora? Mais ou menos assim. E ela disse que não, que via ali as marcas dele. Aí ele entendeu, esse é o meu Jesus. E ela chamou ele assim e disse no ouvido dele, não ore para ele me curar. Não ore para ele me curar. E ele estranhou. E de repente ela começou a falar em línguas estranhas e disse que o Senhor acabou de aparecer e estava levando ela para a glória na frente de todos. E ela, falando em línguas estranhas, abriu a boca e disse isso. E assim a irmã faleceu. Então existe sim, irmão, a realidade. Pena e
Só tristeza e só lamento para quem não crê. E para quem não crê, Deus também vai reservar o tormento, irmãos. Vai reservar. Não adianta não. Vive essa vida podre, vive essa vida imunda, vive essa vida dando lugar para Satanás, com mentira, com engano, com adultério, com fornicação, com idolatria, com feitiçaria, com desobediência, com roubo, com furto, com ingratidão, com soberba, com inveja, com ira, com discórdia, com tolice, com injúria, com falso testemunho, com hipocrisia. E sabe qual é o resultado? Romanos 1,32. É digno de morte. E essa morte é separação que Deus dá. Então não adianta, eu sempre falo isso. Você nasceu, passou sua mãe 9 meses, você nasceu, cresceu, estudou, roubou, matou, pintou miséria. Teve nesse corpo um templo de Satanás e vai morar no inferno. Melhor você nunca ter nascido na sua vida. Era melhor sua mãe lhe abortar do que você ter nascido e vai parar lá. Alabadagassorebedevácia. Oh, glória a Deus. Nasceu, era melhor a sua mãe lhe abortar do que você ter existido e morar no inferno. E tem gente que zomba, escarnece de Jesus e esquece que o destino já está reservado. E esquece que Satanás vai levar junto com ele toda essa cambada da raça maligna que está perambulando nessa terra. Por isso, irmãos, se eu digo Salmo 7, verso 11, Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todo dia, um Deus irado contra o pecado. Ser humano é rebelde, desobediente, filho do cão, e vai morar com o cão no inferno. E quando o evangelho é pregado, os filhos do diabo zomba, escarnece, ridiculariza, mora com o diabo 24 horas. E Deus sempre alerta para esses condenados sair dessa miséria e aceitar Jesus Cristo para ir para o inferno. E zomba, e acha que Deus é babaca, que Deus é otário, que Deus é mané. Trata Deus como trata os seres humanos. Vai pegar em bomba chiando. E lá no inferno vai aprender que Deus é real, crente. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Eu estou pregando sobre o livro de Jeremias e como Jeremias pregou 40 anos para uma nação rebelde. Você sabe o que é pregar 40 anos para gente que não quer nada? E Jeremias viu Deus permitir a morte de muitos. Jeremias viu Deus levar para a Babilônia. Jeremias viu Deus punir e poucos ficaram. Poucos sobreviveram. Oh, glória ao nome de Jesus. Por isso tem seres humanos que vai desejar nunca ter nascido, e só vai desejar isso no inferno, quando estiver lá gritando, gemendo, estiver lá feito o rico que desprezou Lázaro, estiver lá, não, pai Abraão, manda nos visitar, não, que para ninguém vir para cá. Abraão, nada, eles têm Moisés e têm a lei, aleluia. Eles têm os crentes na terra. Se tem os crentes e eles não creem nos crentes, quanto mais se o morto ressuscitar. Aí que ele não vai crer mesmo. Não vai sair daí não. Vai ficar aí. Até o juízo para o lago de fogo. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E quantos não estão descendo, irmão? Eu sempre falo. Morre avião caindo. Como passou agora no repórter. Caiu um avião, matou várias pessoas. Morre de bala, morre de acidente dentro de casa, morre eletrocutado, morre de overdose, morre por causa de dívidas de drogas, morre atropelado, morre de todas as formas. Isso é para jovem, isso é para velho, não interessa. Morre de todas as formas. Eu lembro de um acidente de um adolescente, de um pré-adolescente de 12 a 13 anos, ali no bairro de Joana Bezerra, pulou o muro da estação atrás de uma pipa. E ali vinha o metrô e atropelou e matou aquela criança. Aquela criança está onde? Está no céu? Está não. Aquela criança está no inferno. O jovem agora cantou, 15 anos, foi executado em candeias. O jovem de 15 anos está onde? No céu? No lado de Deus? Está não. O jovem está no inferno. E ele está chamando pelo pai, está chamando pela mãe, está chamando por Jesus, está chamando por todos, mas não sairá daquele lugar. Porque ele não vai sair, porque ele viveu nessa vida dando lugar para o diabo. Ele se tornou um ídolo, estava no mundo da idolatria e no mundo da incredulidade. E ele morreu de uma forma bárbara. E para Deus, se Deus olha e já sabe que você não é mais inocente, sua consciência lhe denuncia, Deus não vai lhe tratar como inocente. Deus vai cobrar as obras que você faz.
tudo que sai da sua boca. Jesus disse em Mateus 12 que o homem vai prestar contas de tudo que ele diz, rapaz. Tudo que ele fala. Tem gente que tem uma boca podre. Jesus vai cobrar cada imundícia que saiu da boca, cada nojeira que falou. Jesus disse, pelas tuas palavras serás condenado, e pelas tuas palavras tu serás justificado. Então as pessoas que negam, abram a boca e negam veementemente, também o Senhor negará. E quando as pessoas que confessam, ele também confessará os salvos diante do Pai, irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia. Então existem pessoas que o inferno está de porta aberta. Tem um provérbio de Salomão que diz que a morte e o inferno, aleluia, é como um terreno que não sacia de receber as almas. O inferno não cansa de receber, não. Quanto mais morre pecador e mal, o inferno está mandando. Manda mais, manda mais, manda mais, manda mais, Jeová, manda mais, manda mais. E Deus vai mandando, e Deus continuará mandando rebeldes para o tormento eterno. E só vai aprender lá, porque aqui não aprende, prisão não dá jeito, doença não dá jeito, tapa não dá jeito, pais que batem nos filhos não dá jeito, não dá jeito não, então Deus vai dar um jeito, mandando a alma para o inferno. Lá que vai aprender, e vai aprender da pior forma. Oh, glória ao nome do Senhor. A palavra é dura, mas aqui é o alerta da palavra de Deus. O evangelho não é maquiado, ele não vai burlar a realidade do inferno e nem tampouco a realidade do céu. Só vai para o céu quem é cristão, está em Cristo, aceita Cristo como Salvador. E o próprio Jesus vai mandar para o inferno quem despreza ele. Aleluia, glória ao nome de Jesus, porque ele é grande, ele é fiel. Então existe o paraíso que é reservado só para os justos. Depois que ele morre, o corpo vai para a sepultura, mas a alma vai para o paraíso. E ele está ali esperando a ressurreição do seu corpo. E o Senhor Jesus fará isso quando ele vier, como diz, 1 Tessalonicenses 4, e o versículo 13 ao 18, que Jesus, quando vier, ele ressuscitará primeiro os mortos, os que dormem com ele. Os vivos serão arrebatados. Aleluia! E o que é que Paulo diz? Aqueles que não têm esperança. Deixa eu ler esse texto aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Aqueles que não têm esperança. Quem é que não tem esperança? São os ímpios pecadores que morreram sem salvação. Esses não têm esperança de mais nada. Absolutamente nada. A única chance e esperança que eles tinham era aqui, enquanto estava vivendo, mas aproveitou esse corpo e praticou as obras perversas que Deus condena. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, olha o versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Paulo estava dizendo, aqueles que morrem não têm mais esperança de ressuscitar para Deus. Eles ressuscitarão para a perdição. Então não quero que vocês fiquem tristes, não sejam ignorantes com aqueles que dormem. Aleluia. Aí Paulo entra aqui com a esperança. Porque se a gente crê, irmãos, Paulo está dizendo que Jesus morreu. Você crê que Jesus morreu? Você não crê? Também ressuscitou. Você não crê que ele está vivo? Assim também Deus tornará a trazer, mediante Jesus, os que com ele dormem. Se Deus ressuscitou o próprio Filho ao terceiro dia, e aqueles que são fiéis a Jesus morrerem por essa fidelidade, do jeito que Deus ressuscitou a Jesus, Deus ressuscitará todos aqueles que creram em Jesus. Que coisa linda, aleluia. E Paulo vai dizer pela palavra de Deus que os mortos ressuscitarão primeiro e os que estão vivos serão arrebatados. Então consolem uns aos outros com essa palavra. Receba consolo de Deus, receba conforto do Espírito Santo, aleluia, porque a nossa fé não é pro vento, não é em vão. Nossa fé é verdadeira, ela é consolidada na ressurreição de Cristo Jesus. Ele está vivo, e se a gente morrer por ele, temos a certeza de que vamos viver com ele eternamente. Por que é que tantos irmãos não negam a morte? Por que é que a igreja é perseguida? Porque tentam destruir os cristãos, não abre mão. Pode matar o corpo, meu filho. Meu espírito já é do meu Senhor e você não toca nele. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, grande oh, glória ao nome de Jesus, Deus Santo.
Deus fiel e Deus verdadeiro. Oh, glória ao nome de Jesus. Jesus citou sobre o inferno, que é em Mateus capítulo 16, versículo 18, que as portas do inferno não prevalecerão, as portas do Hades, do Giena ou do Guiena, não prevalecerão. Louvado seja o nome de Jesus. E outra coisa, o Guiena, isso é um termo grego que deriva da palavra a palavra grega G, que fala de Geena ou Guiena, que era um vale de Inom, ou um monte Jebuseu. E essa palavra significa vale de Inom, que era um lugar semelhante a um terreno sanitário, onde havia fogo queimando, sem parar, em todo o lixo que era produzido pelos moradores de Jerusalém. E assim Jesus usou esse símbolo do Vale de Inom, que ali muitos sacrificadas para Moloque, quando Israel vivia em desobediência. O Senhor usou aquela figura para indicar o mundo espiritual. O Guiena físico, o terreiro sanitário que queimava todos os lixos de Jerusalém, o Senhor colocou aquele Guiena no Vale de Inom para dizer: assim é o inferno, assim é o Guiena espiritual, assim como o fogo está queimando o lixo é um símbolo do ímpio. O lixo é um símbolo do pecador. Você sabia disso? Aleluia. O lixo é um símbolo do ímpio. E o Senhor comparou o vale de Inom ao inferno. Assim serão lançadas as almas para lá. Por isso que é Guiena, que é o tormento. Eu acho que está em Obadias, essa palavra é Obadias 1,17, que Deus compara os ímpios como escórias, mas em outra tradução, os ímpios são considerados como ímpios. É Sofonias. Sofonias 1,17. O Senhor promete, no dia dele, né, no dia de castigar os pecadores: angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Seu sangue se derramará como pó, e sua carne como esterco, como fezes. Na tradução da linguagem de hoje, fala de lixo. Serão lançados fora como lixo, ou como fezes imprestáveis. Assim é o pecador que desobedece a Deus, e Deus, quando chegar o dia dele, não é? Muitos estão morrendo, estão sendo jogados para o Guiena, e Deus compara os ímpios como lixo. Quando você jogar um lixo fora, lembre-se, aguarde que pessoas ímpias irão morrer e elas serão jogadas fora como lixo, imprestáveis. Então o inferno existe, um lugar de tormento, um lugar de angústia eterna das almas dos ímpios que negaram o Senhor enquanto estiveram aqui na terra. E eles estarão ali até o fim do milênio. Veja, Jesus já arrebatou a igreja, subiu. Quem ficou, ficou. Depois de 7 anos, Jesus voltará com a igreja. Vai lançar o anticristo no lago de fogo, o falso profeta, vai prender Satanás durante 1000 anos, e o Senhor começará um reinado milenial, restaurando esse planeta. Depois de 1000 anos, ele soltará Satanás, e Satanás vai tentar aqueles que não subiram para o céu, os seres humanos que ficaram na terra. E Satanás vai conseguir ainda o grande exército, viu? E assim Deus mandará fogo e consumirá todos, e virá o juízo, o trono branco, e Deus mandará todos para o lago de fogo. Então as almas dos ímpios estão lá até agora, 7 anos ainda. Jesus vai voltar, o reino milenial vai começar, e as almas dele vai ficar ainda 1000 anos lá. Imagina, as almas dos ímpios pecadores estão lá milhares de anos. E depois do arrebatamento da igreja, vai ficar lá ainda 7 anos. E olha que vai morrer muita gente na grande tribulação, né? Vai morrer milhares de pessoas. Depois Jesus começa 1000 anos de rei, de governo. Ainda 1000 anos vão ficar lá. Imagina que sofrimento, irmãos. Meu Deus. E olha lá, não tem estação, olha. Não tem inverno, não tem verão, não tem primavera. Lá não tem sol, lá não tem lua, lá não tem praia. Lá não tem os ídolos que eles adoraram, não tem as músicas que eles cantaram, não tem a maconha, a cocaína, não tem a cola, não tem a rebeldia, não tem as prostitutas, não tem os prostitutos, não tem nada do que eles praticaram aqui na terra. O que tem, Arivaldo? Jesus disse: só tem pranto e choro. Alamandore que ouve narraçui.
Andaramancho. Lá não tem o shortzinho que as mulheres usavam. Lá não tem os biquinizinho que as mulheres usavam. Lá não tem o cigarro que as pessoas fumavam. Lá não tem os cantores que eles idolatravam. Lá não tem as novelas que eles assistiam. Lá não tem programas, teatro, cinema, a prostituição, a pornografia. Lá não tem. Lá não tem uma casa de luxo. Lá não tem televisão. Lá não tem DVD. Lá não tem celular. Gadácia, lá não tem praia, lá não tem jogo da Mega Sena. Anderamancho, racalabassuria, anderebedecala, xerebedemia, sora. Ando, coviana, rasuimicho, revodogodoriá. Alerta, alerta! O Senhor brada na terra. Ande, deramando gadaga, sorebedecastro. Oh, como o homem pensa que é alguma coisa. Ah, como o homem até coloca data. Eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou viver assim. Mas o Senhor disse, se eu quiser e tu viver, terra. Ndaramando gominácia. Alamantriaui. Ai, como Deus dará ordem aos anjos como Herodes. Herodes rei. Herodes está no inferno. Herodes rei matou Tiago, estava perseguindo a igreja. Não deu glória para Deus. E o anjo feriu e foi comido de bicho. Tem muita gente que não dá glória para Deus, dá glória para Satanás, dá glória para os homens, não abre a boca, só abre a boca imunda. E Deus diz, eu ainda envio o anjo para te ferir e tu ser comido de bicho. Decamantria sorebedevácia. Deus diz, ainda eu envio o anjo para te ferir, terra seca, e tu vai ser comido de bicho. Rabadaço itériga. Porque quem tu pensa que é? Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Mas ele diz, se pecar, morrerá. Se desobedecer, se viver dando lugar para Satanás, o destino é igual. Por isso que ele diz, ande na santidade, porque eu sou santo. Ah, daramandara xerebede canto como núvia. Anda na santidade, que Deus não é imundo, Deus não é impuro. Eita, Hebreus 12, o versículo 29. Esse Deus é um fogo consumidor. Esse é um Deus terrível. Esse é um Deus assombroso. Só titula ele Deus de amor. Ele disse, eu sou amor para quem me obedece. Deramandagasore canchofá. Mas eu sou terrível para quem me desobedece. Ande, redemi canto contra a sé, calabaiachai, alacanterrácia. Ai, como tem gente que olha só a desgraça dos outros, só olha só a desgraça dos alheios. Mas o Senhor diz assim, eu envio a maldição e a maldição morará contigo. Andaramando, gadagassorebederai. Eita, darabachuri canteforiga. E ele diz assim que teu caminho aos teus olhos é perfeito, mas no final desse teu caminho a morte está te aguardando e tu perecerás sem ninguém te ajudar, sem ninguém te salvar. E grande é o nome de Jesus. Para pecador, Deus, ele sabe como para desobediente, o dono dos céus, da terra e do mar, o dono da vida, o dono da morte, ele que tem poder de mandar para o inferno, ele que tem poder da morte, ele que tem o poder da vida. Oh, glória ao nome do Eterno. Te cuida, terra, te cuida. Ndaramandogadagassoremia, porque o Senhor assim vos diz, tu me encontrarás no juízo. Rabadacanto contra o forigia. Te cuida que tu me encontrarás no dia do juízo e quem te livrará? Ande, rabadassuri cantionai, lamantria sorerácia, lagaxere, bede, rassui, cantefá. Eu olho tuas impurezas, eu vejo tuas abominações e eu marquei o encontro contigo. Alagadarabadassoremichorerigio. Cuidado, decamantria sobra rai. Ndaramandogasuritérigiafá. Eita, que Deus está presente no recinto e fala na terra. Vai saber que a minha mão pesa, meu Deus. Lamandria xé, lambaxi castria.
Lamantria so, rabaço ité, que me revasse anagai, andaramandria xere, que me reze auí, alabaço rebede mi ovo, no guiocé, rabaço itera, castro fá. Eita, ímpios pecadores, que desprezais os conselhos do Deus vivo, assim diz o Senhor que criou os céus e a terra, Ele que dá fôlego, Ele que dá vida, Ele que tira, Ele que dá, Ele que empobrece, Ele que enriquece, Ele que mata, Ele que ressuscita, Ele que fere, Ele que sara, Ele que desce à sepultura e Ele tira de lá. Alamantria shai deramandori que ofinaçui. Eita, que Deus diz, eu tenho chamado, eu tenho avisado, eu tenho alertado, mas estás fazendo ouvidos surdos, estás distratando, corrompendo a tua alma dia após dia. Rederig assora badacandaraia. Teu dia está chegando, lamantria wikio, aladara mantria cerebetio forigminai. Teu dia está chegando e quem te livrará? Ande, terra soca lá, baxé, lamantria fa, daca, minuci mio. Ah, o teu dia virá como um ladrão quando tu não imaginas. Labadassore mio herigia. Quero te livrar, estou tentando te poupar. Tu desprezas a minha presença. Tu desprezas o sacrifício na cruz. Tu invalidas o meu nome, mas eu te vejo, eu te sondo. E o teu juízo está perto, diz o Rei da Glória. Quem te disse que desse ano tu vai escapar? Grande Deus, grande Deus. Teus dias estão contados na terra. Tu não escaparás do ano de 2020, diz o Senhor. Vai acender velas para ti, vai chorar na tua sepultura, tu tará mandarabá, sou contra a fá, mas tu estarás na companhia daqueles que nunca verão a luz. Ladoriguiô, aguardai-vos, diz o Senhor, o Santo dos Santos, na decastrimi, limite a sé. Ai, vou te pegar de repente, remanto contra a sé, lamantriaxé, que me redaia, xerebederra, andará, stiquiheriga, te livrei muitas vezes e tu não me agradece, anderemitiofo, mas dessa vez não te pouparei, data, rete, tete, cata, stiqueca, mititefa, emitiré. Ande, teus dias estão contados. Estás na palma da minha mão e eu te punirei. Terra, labá, xerebederra, andarabadaga, sítio e acai. E tu saberás que eu vivo, do contra a sã, amandria sobra, darabada, stiquiduia, dariguiô. Ai, 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 diz o eterno, Santo dos Santos, o maravilhoso conselheiro, diz o Deus forte, diz o Pai da eternidade, por um caminho tu sairás, e por esse caminho tu nunca mais voltarás, na castriofá, alabaxeremiassé, ndaramandô, camanavia sobre a radaiachai. Não te livrarei dos homens sanguinários, meu Deus, na castriofóriga. Até inocente pode até morrer confundido, mas tu não passarás, diz o Santo dos Santos, Nívia, da castrio, micho, tipleseia, plovia, mantriafá. Eu te coloquei na balança, te pesei e estás achado em falta, teca, labá, chimicho, deramandarabá. Contei teus dias, estão contados e tu não passarás, dequio, lamandria, xúria, raçui, amandria, sobra, darabadavassia, decamanavá. Labaxeremia, e eu deixarei o meu sinal entre os teus, e tu serás o sinal do meu juízo, e os teus saberão que a minha mão pesa, e eu não poupo quem me despreza. Darabá, tô como núvia, naramandá, labaxerebede, cantefá, ai, ai, ai da tua alma, diz o Senhor dos Exércitos. Andiô, andaramando, cantefá, lamandori mio.
Xarabassorominai, Canderia Suriandero, Rialaba Xerequio, Kio Sereminavia, Dorominai, Oramandogio, que tu te forigia. Ai, quantas oportunidades eu te dei, quantas chances eu te dei, quantos momentos eu te poupei, porque tua alma foi pedida pelo diabo. Andio, minagado, cantefá, e eu te livrei, te livrei, te livrei, te livrei. Tchorrerigio. Ah, mas tu saberás o amargo de ter me deixado, ande, deracastride tu teteio. E tu sentirás o amargo na eternidade da escuridão, porque o erretemi castrefe assai de okionahai, porque o Deus vivo, ele é o Senhor absoluto, e assim é ele que ele está falando, é assim que ele diz, está assim contado, está assim preparado, daramandagasore cantefá, Labash, Eremina Haseya Darabash, Io Minadaya Sorebedemio, Ladaragandori Kanderebedera Shai Kiturehezia. E ele não poupará nem criança que está no pecado, não perdoará velhos, não perdoará cães, não perdoará decancho. Doruminaciaui. O rico pediu clemência, o rico pediu misericórdia. Ele lembrou dos males que ele tinha feito contra Lázaro, o mendigo. Mas a ordem de Deus sair daí. A prisão será eterna. Darabada, Sikimiherig, Xaracalabaia, Oramandá, sou santo, diz o Senhor, sou puro, sou verdadeiro. E ele diz, não tolero pecado, Herabá. Lamandogo minagadaya, sori cantefori giminuziaui. Oh, glória a Deus, o inferno existe. O inferno está preparado para os desobedientes. O inferno está preparado para os prostitutos. O inferno está preparado para os adúlteros. O inferno está preparado para os apostatas. O inferno está preparado para os incrédulos. O inferno está preparado para os craqueiros, os maconheiros, os drogados. O inferno está preparado para os desobedientes aos pais e às mães. O inferno está preparado para os homossexuais, as lésbicas, os feiticeiros, os tímidos, os mentirosos, os sensuais, os que vivem na farra, os idólatras, labaia, sorabada, camanagadaga, surinderigiadagadorigio. Alamantriaui está pronto com uma cama forrada, pronto para receber todos os perversos. Anderamandori kiosere kamana sobre a michofá. Porque a pregação do evangelho está sendo manifestada pela internet, pela televisão, pela rádio, pelas ruas, pelas esquinas, pelos semáforos, pela literatura, pelas montanhas escritas Jesus vem. O evangelho está sendo zombado. Os zombadores, eles habitarão no tormento, os escarnecedores habitarão lá, todos os profanos habitarão lá, decamanaceia, os cachaceiros habitarão lá, os assassinos habitarão lá, os estupradores habitarão lá, Lagadaia sora camanávia. Lembro-me da parte do Senhor, o jovem que se desviou da igreja. E aquele jovem foi anunciado que ele não desviasse mais do caminho do Senhor. E aquele jovem entrava na igreja e depois se desviava. E tratava Deus como um palhaço. Brincava com Deus. Até um dia que Deus usou uma irmã para dizer para ele, é tua última oportunidade. Se tu se desviar novamente dos meus caminhos, eu não te pouparei. E aquele jovem não deu ouvidos à palavra do Senhor. Ele não deu crédito, ele achou que era a irmã que estava falando. E não era Deus usando a boca da irmã para repreender ele de novo. Ora canderemina rasui.
E esse jovem de novo deixou os caminhos do Senhor. Ah, Jesus. Este jovem voltou para as garras do diabo, voltou para o mundão. E um belo dia ele vindo pela Abadia de Carvalhos, perto da Ilha do Retiro, aquele jovem dirigindo a sua moto, ele se desequilibrou, perdeu o equilíbrio, se desequilibrou no meio daquela avenida e ele deu de cara com um muro, quebrou o pescoço e ali mesmo ele ficou. A notícia saiu na televisão e repercutiu no bairro onde ele morava. E Deus alertou para ele: se tu saíres de novo, eu não te pouparei. Eu não te livrarei mais. Porque tem gente que pensa que Deus fala e Deus não cumpre. E hoje esse jovem está no tormento. Uma irmã ainda entrou em dúvida, pedindo a Deus confirmação de que aquele jovem foi parar. E um dia ela sonhou que aquele jovem estava numa escuridão e pedia a ela socorro, pedia a ela ajuda. Aleluia. E ela não podia ajudar ele porque o lugar que ele estava era muito difícil e não tinha como chegar para socorrer lá. E Deus confirmou para essa irmã que aquele jovem morreu sem salvação. Ele morreu sem perdão dos seus pecados. Não brinquem com Deus. Com Deus, de Deus ninguém brinca. De Deus ninguém zomba. De Deus ninguém escarnece. Pior ainda, do Filho dele que ele enviou. E do sangue que foi derramado para nos livrar dessa ira de Deus. O inferno é a ira total e absoluta de Deus sobre os pecados do ser humano. É o freio de Deus. E como a punição de Deus chega, Deus não vai dar uma tapa, não vai usar a mão. Deus vai usar um tormento para castigar todos os delinquentes que um dia viveram nessa terra, passaram na delinquência, e eles sentirão total da ira de Deus. E no final será o lago de fogo preparado para o diabo e seus demônios. Então eles sentirão a totalidade da ira de Deus, da cólera, da raiva, da indignação de Deus, de viver numa vida tão miserável, de viver numa vida tão pecaminosa, de ter deixado a santa presença do Senhor, rejeitou a Deus e preferiu a imundícia de Satanás, e vão receber a punição a qual eles mereciam pela sua iniquidade. Glorificado é o nome de Jesus, porque a palavra dele não cai por terra. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Chega, a perder minha voz. Aleluia! Chega, eu perdi a minha voz. Não dá para falar tudo, porque a gente vai passar aqui umas 3 horas só meditando nesse tema. O inferno existe. O abismo existe. Aleluia! E Deus mandará para lá, como diz Apocalipse 20, do 1 ao 10, esse lugar que está reservado. Os anjos estão lá, os seres humanos não vão para lá, porque lá é o Tártaro, e o sol vai para o Tártaro. Quem só estará lá? Quem está lá são os anjos rebeldes, uma categoria de demônios que estão lá presos. E existe o lago de fogo, que é o inferno e a perdição eterna dos anjos caídos, a perdição eterna dos seres humanos ímpios. Este é o Guiena, e foi preparado para Satanás e seus demônios. Jesus disse isso em Mateus 25, versículo 41, quando ele vai separar os bodes das ovelhas, e os bodes serão separados. Jesus disse: apartai-vos de mim, vós, que praticou a iniquidade. Ele disse: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestistes, era estrangeiro e não me hospedaste, estava enfermo e não fosse me visitar. E eles vão dizer: Senhor, quando é que o Senhor estava assim, a gente não viu? Quando vocês não ajudaram desses meus pequeninos, vocês não fizeram por mim. Apartem-se de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. O lago de fogo foi preparado para o diabo e seus demônios, e os seres humanos ímpios irão para lá. Eles não escaparão. Irão os satanistas, irão Buda vai para lá, todos os outros que negaram Jesus, todos aqueles que desprezaram a fé irão para lá. Não escaparão ninguém, irmãos. É um alerta de Deus. Aleluia. E a duração, irmão, do lago de fogo é eterna. Eterna.
Conforme Apocalipse 20, versículo 10 ao 15, que a gente leu do 11 ao 15, mas a duração desse lugar é eterno. Os livros serão abertos e Deus cobrará por cada coisa que fez na terra. Por isso, muito cuidado, que a misericórdia de Deus venha sobre nós que cremos nele. Aleluia. Que o Senhor nos ajude firmes e constantes na fé, na santidade, repreendendo as tentações do inferno, para não receber o castigo e a punição que Deus dará. Não brinquemos, irmãos, não brinquemos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. O inferno está pronto. Em Números 16, versículo 30 ao 33, tem uma história de Coré, Datã e Abirão, que se rebelaram contra Moisés e Arão, e Deus abriu a terra e engoliu eles três, Coré, Datã e Abirão, e 250 rebeldes. E eles desceram vivos. Deus abriu a terra e a terra engoliu eles vivos. Claro que eles morreram, né? O corpo morreu, mas a alma desceu para o inferno. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, Ana, na oração, Ana diz que Deus faz descer da sepultura e faz subir de lá. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Glória ao nome do Senhor. E o homem não demora a descer no inferno. Depois da morte dele, ele pode morrer de bala, ele pode morrer de ataque fulminante, de atropelamento. No instante que a pessoa morre, o ser humano ímpio morreu, no instante a alma dele desce para o Sheol, para o Guiena, para o Hades, para o tormento. E lá ele não sairá apenas para o dia do juízo. Mas nunca esqueça, quem desce para lá já está condenado. Já está condenado. E não terá mais perdão, não terá mais chance. Por isso que a pregação do evangelho tem que ser fervorosa. As boas notícias é essa, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus obedece a ele para se livrar da ira de Deus, que é exatamente esse castigo. Oh, glória a Jesus, aleluia. Se livrar desse sofrimento, não ir para lá, se livrar do lago de fogo, glória a Deus, da camanúvia, deremantria, sorecamantria, fá. De castrio, de heria, sorimia derigio, glória a Deus, glória a Deus. Por isso que tem plena consciência, quem desce para lá, irmãos, vai lembrar, vai lembrar, vai lembrar, vai lembrar que ouviu a ministração do Senhor pelo YouTube, pelo Facebook, da nossa atualidade, vai lembrar, irmãos, vai lembrar, derigio, sobre a minha derigia. Oh, glória a Deus, Ele é santo, Ele zela pela santidade, decamana sobre a mitio, candaramicho e a seca, achai. Oh, grande, santo e justo, e fiel e verdadeiro. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Irão para lá todos esses, pois esse lugar é um lugar de tormento, como eu falei. Lucas 16, 23, o rico se viu em tormento, é um lugar, aleluia, que não tem como mais clamar a Deus, porque não escuta mais. Lá é um lugar de remorso, o rico teve remorso, irmãos. Quando ele viu Lázaro, pediu para Lázaro tocar o dedo na água para molhar na sua boca, que ele estava em tormento. Então quem desce para o inferno vai ter remorso, aleluia. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Sim, mais uma vez eles têm consciência do que fizeram aqui na terra. Sim, mas é um lugar que não tem mais chance. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Lá em Lucas 16, o rico ele teve desejo de ganhar almas para Deus. Pai, Abraão, permita que eu vá lá falar para meus irmãos, para eles não virem para cá. Foi quando Abraão disse, não, filho, quem está embaixo não sobe, quem está em cima aqui não desce. Não, lá no tormento você vai ter desejo de querer evangelizar, mas não tem como sair. Lá não tem elevador não, não tem Uber, não tem pop, não tem avião, não tem helicóptero, não tem bicicleta, não tem táxi. Lá só tem escuridão, como diz a palavra do Senhor. Oh, glória a Deus! Esse lugar é tão terrível, irmãos, que aqueles que estão ali imploram por um meio de alertar os outros para que não terminem ali também, como o rico fez. Deixa eu sair, deixa eu sair. Eles estão clamando, você entende? Eles estão clamando, eles estão gemendo
para avisar para as pessoas que estão aqui na terra, para não ir para lá. Por isso que a pregação do evangelho tem que ser firme, tem que anunciar, olha, teu caminho está te levando para o inferno, essa tua vida está te levando à condenação, te arrepende. E se a pessoa desprezar e ela não crê, aleluia, se ela não crê no sacrifício de Jesus, Deus permitirá ela morrer. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. E cabe Deus dar outra oportunidade. É um lugar de consciência, é um lugar de crueldade. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, aleluia. Por isso não brinquemos, porque lá é um lugar de dores. O rico sentiu isso, é um lugar de dores. Mas também é um lugar temporário de tormento, não é o fim. O fim é o lago de fogo, viu? O fim é o lago de fogo, porque um dia vai sair, mas enquanto não sai, estão atormentados. Oh, glória a Deus, 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 oh, glória a Deus. E o Senhor quer livrar quem crê em Jesus. Deixa eu finalizar aqui. Deus quer livrar. Deus quer poupar. Deus quer dar oportunidades. Deus não deseja que vá para lá. Deus quer dar chance. Muitos estão aproveitando e se convertendo. Outros continuam zombando. Outros continuam desmerecendo. E Deus deixa sinais, viu? Deus deixa sinais. Aleluia. Eu lembro quando eu preguei no carnaval desse ano aqui na frente de casa, eu preguei justamente sobre isso. Um pé na cova e outro na casca de banana. E dizendo, tem gente, irmãos, que Deus está tão irado, que está com um pé na cova e outro na casca de banana. Ou seja, está um passo de escorregar e morrer, ir para o abismo. Naquele domingo de carnaval, foi exatamente no domingo de carnaval desse ano, 2020, o Senhor, Ele me tomou para dizer que naquele dia Ele ia deixar um sinal. E Deus não deixou, mas quem deixou foi Ele. E o sinal que Deus disse, que naquele dia Ele ia descer à sepultura um rebelde, um desobediente, não foi? Quando foi de noite, às 6 e pouca, quase 7 da noite, um bloco que saiu perto de casa, assassinaram um rapaz que estava nesse bloco. E Deus não cumpriu a palavra? Deus não cumpriu? Cumpriu, irmãos. Deus cumpriu a sua palavra. E Ele está dizendo que Ele é Deus de deixar sinais, viu? Ele é Deus de deixar sinais para você saber que Ele fala. Deus permite, como eu sempre falo, como eu vejo as reportagens, Deus permite mulheres serem assassinadas pelos maridos, maridos serem assassinados pelas mulheres, morre eletrocutado. Como eu já vi uma jovem, no dia do aniversário do irmão, aqui no bairro de Recife, ela foi dar chapinha no cabelo e não viu que o fio estava descascado, levou uma descarga elétrica, irmãos, e morreu na hora. Outra aqui em Recife, ela foi arranhada por um gato. O gato arranhou ela. O gato de estimação dessa mulher arranhou ela e a mulher morreu com a doença da raiva. Que destino miserável dessa mulher. O gato infeliz arranhou ela e o gato tinha a doença da raiva. Aquela mulher morreu com a doença da raiva. Então Deus, Ele permite até gato, esses gatos rabugentos, gato vira-lata, ele arranhar e a pessoa morrer com a doença da raiva. Não brinca não, crente. Não brinca não. Não brinca não. Eu já vi pessoas morrendo entalada com cuscuz, comendo cuscuz e morrendo engasgada. Se entalou e morreu engasgada. Então Deus tem os meios terríveis de punir essas pessoas que escarnecem dele, essas pessoas que zombam dele. Deus, Ele entrega nas mãos dos pecadores, morre dentro da cadeia, morre dentro do hospital, o médico não pode curar, o médico vai desenganar. Feito o cunhado da minha esposa, que veio de São Bento do Una, zombava dos crentes, falava mal dos crentes, até pegar tuberculose. Ele era um homem que bebia bebida alcoólica e o álcool traz tuberculose, provoca essa doença. Ele foi socorrido de São Bento do Una para Otávio de Freitas. O dia que ele chegou, ele foi internado, foi para a UTI. No outro dia ele morreu. Os médicos proibiram as pessoas, familiares, até minha esposa que foi vê-lo, proibiram de chegar perto dele. Quer dizer o quê? Deus estava irado com aquela terra. E o cunhado da minha esposa, o marido da irmã dela,
morreu de tuberculose, falou que queria e recebeu o que não queria. E a alma dele está onde? Está no hospital, hein? Desceu para o inferno, aguardar o juízo de Deus. E esse cara aprendeu uma lição terrível. Era jovem, viu? Não era um cara idoso, não, era um jovem ainda. Ele morreu, irmãos. Morreu, como eu sei de vários relatos, de pessoas que eu conversava e de repente a vida dessas pessoas foram tiradas barbaramente, assassinadas. Onde estava tendo um culto e Deus ali bradando e dizendo que ia cobrar, que Deus ia cobrar, que Deus pesou na balança e que aguardasse. E quando menos esperava, a notícia chegava. Marido de irmãs que desprezava o evangelho, zombava de Jesus, morria de ataque fulminante. E estavam as irmãs desesperadas, sofrendo. Não brinque não. Não brinque não. Filhos rebeldes, como eu já falei para um jovem, Tiago, não é? Nosso irmão Rodrigo que está aqui. Deus me deu a chance de eu evangelizar esse jovem de 20 anos. E Tiago não se converteu e acabou um jovem que estava com rixa com ele. Acabou discutindo e acabou matando Tiago e a população matou o rapaz. Quem me contou foi o próprio irmão dele, nosso querido Rodrigo. E Rodrigo perdeu seu irmão de 20 anos e a mãe dele perdeu mais um filho. E Deus permitiu a morte. Já perdi primos dessa forma bárbara, conhecidos. E todos esses, quando eu falo, sem esperança de salvação. Morreu e foi para o tormento, aguardar o juízo de Deus. Por isso que Deus alerta, só vai acreditar quando parar lá, só vai dar valor a mim quando parar lá, e quando parar lá vai clamar a mim, mas eu não vou responder. Ele fala isso em Provérbios, capítulo 1, versículo 23 ao 32. Vai me buscar, mas não vai me achar. Então, irmãos, evangelize, pregue em tempo e fora de tempo, anuncie. E se você já anunciou, você já pregou, você já testemunhou, você já falou, e pessoas não acreditaram na palavra de Deus, zombaram da palavra de Deus, Deus lhe tira desse lugar e leva a mensagem para outras pessoas. E você só vai guardar a notícia daqueles que zombaram, daqueles que escarneceram do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que idolatram vão para lá. O povo do judaísmo vai para lá. O povo do Islã vai para lá. Os budistas, os hinduístas, o povo que segue a doutrina do jainismo vai para lá. O povo que cultua a religião cabala vai para lá. O povo que cultua a religião do Bahá'í vai para lá. Do candomblé vai para lá, não vai ter orixá certo que vai livrar. Os que cultuam o Sexnuye vai para lá. A cientologia, quem crê nisso, vai para lá. O movimento Rastafari vai para lá. Vai parar lá. Até Bob Marley está lá. O movimento da Nova Era, quem crê na religião da Nova Era, vai também parar lá. O que segue o Raeliano, o povo do Raeliano, vai para lá. As testemunhas de Jeová também vai parar. Os mormons, que é da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, vai também parar lá, porque a Igreja dos Mormons é a igreja herege. Os adventistas que falam heresias vão para lá, porque herético não entra no reino de Deus. O povo de Allan Kardec, os espíritas, também vão parar no mesmo lugar. A ciência cristã, o unicismo, o teosofismo, o rosacrucianismo, o unitarismo, o modernismo, cristodelfianismo, o materialismo, os agnósticos, também, tudo isso vai para lá, irmão. Os politeístas que adoram vários deuses, o panteísmo que diz que tudo é Deus, vai parar também lá. O dualismo também vai parar. Os deístas que diz que Deus criou tudo e abandonou o mundo, vai também para lá. Os monistas também vão para lá. Os da metafísica vai para lá. E por fim, o unitarianismo, esse que segue essa doutrina, que nega a existência da Trindade, vai parar lá. Não escaparão nenhum desses e muito mais, irmãos. Que Deus nos ajude. Compartilha aí esse áudio, compartilha essa mensagem, que possa chegar aos ímpios, pecadores e se arrependam e que a igreja vigie. Amém? Vamos orar? Pai Santíssimo, Deus da graça, Deus da misericórdia, Deus do amor, Deus também da justiça, obrigado pela tua santa palavra, pela inspiração, meu Pai. Perdoa-nos, Senhor, nos cobre com o sangue de Jesus, sangue carmesim. Renova a nossa força, a nossa fé,
Tenha misericórdia, Senhor. Abençoe tua igreja, abençoe a igreja que prega. E o povo, Senhor, que crê no teu nome, Jesus. O povo que dá ouvidos a ti. Salva, Senhor. Salva, meu Deus. Para a glória do teu nome. Conforta as famílias enlutadas. Ajuda em tudo, Senhor. Eu oro crendo, já te agradecendo. Em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a cada um que estão aí escutando. Oh, glória a Deus. Se Deus permitir, a gente vai voltar e continuar proclamando a verdade bíblica. Doem quem doer. Que Satanás saia da frente, irmãos. Porque o nosso Redentor, Jesus Cristo, é Ele que vai na nossa frente endireitar os caminhos tortos. E é Ele que em breve, que o nosso Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Romanos 16, 20. Amém? Que Deus abençoe. Um abraço. E não te esquece, nosso alvo é o céu de glória. Abra sua boquinha santa e dê glória para Jesus. Ô glória!